Quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 21. Glória a Deus. Aleluia. Está muito bom esse ambiente aqui, na presença do Pai. Glória a Deus. Não precisava nem fazer nada, só ficar cheirando a meia de Jesus. Até a meia dele é cheirosa. Só ficar dando um cheiro nele já está maravilhoso. Glória a Deus, está muito bom mesmo. Coisa linda. Você achou aí, Mateus? Eu não achei, vou procurar aqui, tá? Eu só anotei os primeiros versículos, agora eu vou para a minha Bíblia. Te agradeço. As canções são da antiga, o tempo que se amarrava cachorro com linguiça, e são muito maravilhosas. Glória a Deus. Você achou aí 21? Diz assim a palavra do Senhor. Opa, atende aí. É oferta. Aqui nós temos uma regra que a gente esqueceu de avisar, a pessoa está chegando agora. Quando toca o celular, vai para o gasofilácio. Oferta missionária. Estou brincando. Quem nunca, né? Meu Deus. Quem nunca? Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, que quer dizer figos verdes. Imagina morar num lugar chamado Figos Verdes. Deve ter alguma razão. Ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazemos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de um animal de carga. Indo os discípulos, tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Amém? Feche seus olhos comigo aí. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui. Nos submetemos ao teu governo, nos submetemos ao teu cuidado. Senhor, eu rejeito, Deus, tudo que vem da alma, da carne, tudo que não vem de ti. E eu peço, Pai, guarda as nossas casas, guarda os nossos familiares, guarda, Senhor, os demais filhos que congregam conosco, cada lar, cada família. Livra as nossas casas de toda peste, de toda enfermidade, do salteador, do bandido e do homem violento. Possamos, Senhor, ter uma noite tranquila, abençoada. Abre o céu sobre este lugar, delega anjos guerreiros, anjos ministradores, e que sejam abertos os nossos ouvidos espirituais, caia por terra todo sofisma, toda barreira, todo bloqueio, em um nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Essa passagem ela é bem
conhecida de todos nós, está em Marcos 11, está em Lucas 19, João 12. Há algum evangelho que fala que foi só o jumentinho, outras que foi os dois. Mas o ponto que chama atenção, parafraseando, né? Essa passagem é algo interessante em todos os sentidos, né? A Bíblia é algo maravilhoso, não há uma vírgula, uma curva que não tenha um significado. E aqui o Senhor manda seus discípulos a um local que eles não sabiam, fazer algo que eles não tinham ideia, mas eles obedeceram. E às vezes Deus nos pede coisas que nós não entendemos, mas saiba, é necessário obedecer. E eles foram, eles não questionaram, como quem diz: Senhor, mas nós podemos ser apedrejados, né, roubando, pegando alguma coisa. Disse: não, vai por mim, é na rua tal, tá assim, assim, pega lá, desata e sai. Se alguém falar alguma coisa, diz que é o mestre que está precisando. E ele entra em Jerusalém, todos o aclamaram, né? Pelo menos aqui, se você passar, folhear a página, já estão querendo matar Jesus de novo. Mas o ponto é que aquele jumentinho entrou com o Senhor no seu lombo, e todos aclamavam, todos lançavam suas vestes, e aquele jumentinho nunca andou tão confortável em toda a sua vida, até porque nunca havia sido montado, pisando em cima daquelas vestes, folhas de palmeiras, folhas por todo o caminho, galhos de árvores. E quando o jumento com a sua mãe voltou para casa, eles comentaram a história com os outros jumentos, né? E eles disseram: olha, nós estamos famosos. E o jumentinho eufórico dizia: não, eu e minha mamãe, nós fomos aplaudidos, entramos em Jerusalém, nós fomos aplaudidos. Que lugar que gostam de jumento é Jerusalém, eu não sabia. E a mamãe jumento disse: nós entramos lá e fomos aclamados, as pessoas nos aplaudiram, colocavam ramos pelo caminho, a gente passou confortavelmente, que passeio maravilhoso pelas ruas de Jerusalém. E os outros jumentos: é mesmo? Não, foi verdade. Sabe, não acredito. O jumentão dizia assim: eu não acredito. Não, pode crer, vamos amanhã cedo lá que vocês vão ver. Aí no outro dia os jumentos se levantaram cedo, entraram pelo mesmo trajeto, não viram nada nem ninguém, pelo contrário, foram até espantados. Sai daqui, bicho! Foram até apedrejados. E aí voltaram para casa sem entender o que tinha acontecido. Moral da história: a gente até pode ser um jumentinho, mas se a gente estiver com Jesus, as coisas vão acontecer, vão fluir. O que nós precisamos é estar com Ele. Não importa fazendo o que, não importa o que estejamos passando, nós precisamos de estar com Ele. A diferença é Ele. Se Ele está conosco, aleluia, não tem caminho difícil, não tem problema que vá nos tirar do foco. Esteja com Ele, esteja ligado, esteja arraigado com o Senhor. E nós, em tempos de tantas vozes, em tempos de tantas informações, deixamos o principal, né, de estar com o Senhor Jesus. Deixamos de buscá-lo, deixamos de estar ali com Ele, simplesmente contemplando. Há momentos que nós não vamos conseguir orar. Você vai começar a orar e é tanta coisa na mente, tanta coisa, tantas preocupações. Você começa uma oração, daqui a pouco já está pensando em outras coisas e o pensamento vai turvando. É nessas horas, você põe um louvor, fica deitadinho, só contemplando. Faz igual o jumentinho, carrega Jesus nos lombos. Fica só contemplando, só cheirando a meia dele. Fica nos pés do Senhor. E deixa fluir, deixa as coisas, deixa aquele shalom do Senhor tomar conta da sua vida. E aquela paz de Cristo, né, ela vem, ela vai nos tomando, ela vai alinhando o nosso coração, vai alinhando as batidas do nosso coração. O coração nosso parece que está acelerado, a nossa mente está acelerada. A gente está, meu Deus do céu.
Quando eu fazia o 2º grau, em 1900 em Guaraná, com rolha, a gente tinha o curso de datilografia, né? Quando eu fiz o curso técnico auxiliar de escritório, tinha uma matéria chamada mecanografia. Você nem sabe o que é isso, né? Nem queira saber. Negócio, né? E aí depois, mais adiante, né, nas empresas, aí se usava computadores, né? E as impressoras ia saindo aquelas letrinhas assim, tudo meio quadradinhas, e era uma luta. E aí rasgava aquela folha, e meu Deus do céu. Quando a gente ia fazer pesquisas para fazer manutenção de aeronaves, a gente ia nas prateleiras, e eu não estou exagerando, manuais de manutenção desta largura, assim, 4 dedos, e a gente ficava folheando para pesquisar as panes, o que tinha que fazer em determinada parte do avião. De tempos em tempos vinha alguém com uma carretinha, um carretãozinho, recolhia os manuais e ia para uma sala, e aquilo ficava dias, o pessoal trocando as folhas, fazendo as atualizações. Então pegava-se as folhas que o fabricante tinha feito alterações, colocava fora e acrescentava novas folhas. Então aqueles manuais, eles iam sendo colocados adendo, página 22A, 22B, 22C. Isso demorava dias. E aí começou a vir alguns computadores um pouco melhor, e aí umas impressoras um pouco melhor. E aí, quando a gente consultava alguma coisa ali, demorava 1 minuto, a gente disse, meu Deus, olha, 1 minuto, rapidez, coisa linda. Começou a se inventar algumas consultas por filmes, né? Tu ia passando um rolo e você via numa tela, assim, meu Deus, que modernidade. E isso não é uma coisa tão antiga. Isso tem 20 anos, nem isso. Então hoje as coisas são muito rápidas. O celular demorou 20 segundos para abrir alguma coisa. Você diz, mas isso aqui está uma carroça, vou ter que trocar ele. Isso aqui está velho, já tem 1 ano esse meu celular. Então não é só os aparelhos, não são só os objetos que nós usamos que aceleram. Nós estamos acelerados. Se a gente vai fazer uma visita, a gente conversa ali, parece que já está 3 horas, e a gente quer, porque a gente tem pressa, e a gente está sempre correndo, e a gente está sempre brigando que a sinaleira vai fechar, que não sei o que, e o cruzamento. A gente está sempre, está chegando em casa 1, 2 quadras antes, já pega o controle do portão para abrir, para ganhar tempo. Então a gente está sempre acelerado, sempre acelerado. E aí você vai para o quarto, você espera apertar um botão ali e já descer uma glória, e você já ficar ali num xalamanaias. E não é desse jeito. Deus, a gente diz, Deus tem pressa. Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Deus tem tudo organizado desde o princípio, antes da fundação do mundo. Se o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, então é óbvio que Deus, ele está no seu perfeito tempo, no aion, a eternidade. Quem anda no crono somos nós. Se alguém tem pressa, somos nós. Deus não tem pressa. Então pressa tem quem está atrasado. Deus não está atrasado. Então na hora certa todas as coisas têm se cumprido. O problema somos nós. Então entra no seu quarto, bota aquele louvorzinho, fica ali, desliga, não fica tentando dar um monte de instruções para Deus, falar o que Deus tem que fazer, não, fica só cheirando, só o perfume, só o cheiro maravilhoso, perfume, bom perfume. E aí você fica um tempo ali, quando sai, você sai perfumado também, porque realmente nós estamos muito acelerados. Não é à toa que o Senhor nos chamou, né, nesse período aí, para que a gente desacelerasse um pouco. Mas parece que ainda não resolveu. Dá até medo. Qual será a próxima desaceleração? Então o que nós precisamos nesse tempo é Ele, é dele, porque dele e por Ele
e para Ele são todas as coisas. Amém? Abre sua Bíblia no Evangelho de João. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 15. Diz assim a palavra de Deus: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e permanecei no meu amor. Amém? Glória a Deus. O Evangelho de João é uma carta de amor, mas ainda assim, né, o Pai que ama, ele disciplina. E o Senhor nos compara a um ramo que deve estar ligado a Ele. E ainda ligado a Ele, não basta estar ligado a Ele, precisamos ser podados. O que dá fruto é podado, para dar mais fruto ainda. Mas o que não dá, ele é cortado e é lançado fora. Então estar com o Senhor é mais do que frequentar, é dar frutos. E o fruto não é necessariamente você ser um evangelista e sair pregando, ganhando vidas. Isso é maravilhoso. Mas o fruto fala de fruto do Espírito também, de um caráter tratado, refinado, cuidado pelo Senhor. Eu sempre falo aqui, né, acerca de podar as árvores. A poda é algo que parece que é uma agressão para as árvores, né? Quando você viaja para a região aqui dos Pampas, agora há muita cultura de produção de uvas, né? Porque descobriu que essa região do paralelo 30 aqui, ela é uma região muito ensolarada e um clima muito ameno, onde o inverno ele é intenso, faz com que a videira entre em dormência, e a primavera e o verão são de uma intensidade de sol, de luz maravilhosa, faz com que a uva amadureça e ela tenha bastante açúcar, o que vai gerar um vinho de excelente qualidade. Mas quando você passa agora, que é inverno, você olha, cadê as videiras? Está só um tronco com duas ramificações principais. Você diz, meu Deus, mas cadê os galhos dessa videira? Foram podados. Para quê? Para que dê mais fruto. Então há momentos na nossa vida que você não vai estar aparentando nada. Há momentos na sua vida que parece que parou tudo, o ministério parou, você não está frequentando, está ali, mas as coisas parecem que você está passando por uma poda. Fica tranquilo, fica nele, te agarra com ele,
Faz igual o jumentinho. Não queira andar sem ele. Se você voltar a andar em Jerusalém sem ele, não tem a menor graça. Não tem a menor graça. Então entenda isso, que a poda, ela pode estar cortando coisas viçosas, coisas que são aparentes, mas não produzem nada. Então hoje nós podemos às vezes ter uma igreja muito barulhenta, mas não é uma igreja frutífera. Às vezes barulho não quer dizer comida, né? Às vezes barulho de prato é só o barulho. Mas quando há comida, há o alimento, às vezes é só o silêncio. Porque em casa que tem uma mesa farta, quando põe a comida na mesa, é aquele silêncio, né? Ninguém mais nem fala. Então não se preocupe se você está passando por um período de uma aparente dormência, né? Está ali, como dizia aquele pintinho, não estou tintindo nada. Estou tintindo das asinhas, não estou tintindo dos pezinhos. Não é por sentir, é por saber. Você sabe. E a fé é esta certeza. Nós fomos chamados para produzir fruto. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Dá a impressão quando você lê esse versículo que Jesus, ele é dono de uma agência de carros, de imobiliárias, de shopping center, porque vou permanecer, eu vou pedir o que eu quiser. Uhul! Só que quando você está nele, você não vai ser um pedinte, você vai ser um abençoador, um ofertante, no bom sentido, não em todas as coisas. Quando você está realmente nele, nada mais importa. Você tira os olhos das coisas da terra. Então Jesus, ele fala isso com a confiança. Se vocês permanecerem em mim, você pode pedir o que quiser. Eu imagino eles ali, né? O João, assim, Pedro cutucando juntos. Olha só, olha o que o mestre está dizendo. Eles não tinham noção. Eles não tinham noção do que eles estavam ouvindo. Eu imagino depois Pedro de cabeça para baixo. Na hora que foram crucificar Pedro lembrou desse versículo. Se permanecer nele, posso pedir o que eu quiser. Daí Pedro disse assim: ei, dá para me crucificar de cabeça para baixo? Porque eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu mestre. Crucificaram ele de cabeça para baixo. Ele pediu o que ele quis. Eles não eram nem para dar bola para eles. Vamos crucificar de qualquer jeito. Tá bom, vamos parar tudo, vamos botar de cabeça para baixo. Ele está pedindo, se permaneceres em mim, pede o que quiser. O Pedrão disse: lembrou. Então, quando nós estamos nele, todo o nosso egoísmo, todos esses nossos projetos da terra, eles caem literalmente por terra. E aí você vai pedir o quê? Você vai pedir por sua família, por sua casa, você vai pedir pelas nações. Pede-me e vos darei as nações por herança. Alguém já pediu alguma nação? Vamos começar pedindo uma nação. Quero o Rubem Berta. Senhor, dá para nós. A gente tem pedido. Santa Rosa, né, os demais. Vão pedindo as nações, não importa, não precisa ser. Eu quero a Disney, quero evangelizar o Mickey. Eu sempre tive um sonho, ser missionário na Disney. O senhor me envia, pastor? Envio. Mas antes vou te mandar para fazer uns estágios antes. Se nós estivermos nele, é tranquilo. A questão toda é saber realmente quem nós somos, a que fomos chamados, qual é realmente o nosso chamado. Eu quero domingo quero compartilhar uma palavra bacana com vocês. Justamente tem tudo a ver em permanecer, em caminhar com o Senhor, e eu tenho certeza que vai ser uma palavra muito abençoada. Eu até não quis compartilhar hoje porque não ia dar tempo. Domingo a gente consegue ter mais tempo. Mas para a gente encerrar, quero que você abra comigo em Lucas 13, tá? Vocês estão tão quietos, mas também, né? Um aqui, outro lá, outro.
Parece o tempo que a gente ia fazer prova, a professora separava as classes. Eu vou confessar um pecado. Eu fazia uma colinha, eu ficava o dia inteiro preparando uma cola. Quer dizer, é um pecado, mas não é tão pecaminoso. Por quê? Porque eu ficava ali vendo os tópicos mais importantes e eu pegava um papelzinho, a minha letra era um garrancho. Pensa numa letra feia, a minha. E aí eu caprichava bem pequenininho numa folhinha, daí escrevia, depois dobrava, fazia, dobrava bem dobradinho. Eu passava horas preparando aquela cola. Aí quando chegava na hora, o professor separava as classes. E não bastasse, ainda botava fila A, fila B, que não era para colar mesmo. E aí quando caía a prova na minha frente, eu ia lembrando, eu não precisava nem pegar a cola. Estava ali, né? E eu nem pegava, porque eu lembrava tudo que eu tinha escrito. Então a cola é um negócio que funcionava para mim. Não precisava nem colar, porque eu gastava tanto tempo preparando aquela cola que eu decorava. E agora eu olhei para essas cadeiras aqui, lembrei das salas. A gente sempre lembra das professoras, da mais brava e da mais boazinha. Das professoras que são normais, né? A gente não lembra. A gente sempre lembra da primeira e daquelas que são bem duronas e daquela bem, as demais assim da metade a gente não lembra. É interessante isso. Achou aí? Lucas 13, glória a Deus, verso de número 6, diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, ele põe um estrume, e se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Nós falamos ali, João 15, que o Senhor, Ele é, nosso Deus, Ele é o viticultor, Ele é o dono da vinha. E interessante que do nada Jesus conta esta parábola de uma figueira no meio de uma videira. Você já parou, se perguntou o que esta figueira estava fazendo ali? Você já parou, já entrou nesse texto tentando entender o que significa uma figueira no meio de uma videira? Não tem lógica. E assim somos eu e você. Às vezes a gente vai pela maioria, a gente vai pela movimentação. As igrejas muitas vezes se movimentam pelo que a maioria está fazendo. Então às vezes há modismos, né? E também a gente entra, né, em alguns modismos. Então há o modismo, há church, tudo é church. E a gente pinta de preto e todo mundo pinta de preto. A gente entra nos modismos, né? E aí está todo mundo fazendo live. Está todo mundo tendo seus 10 minutos de glória. Então muitas pessoas não se submetem no sujeito. Não, vou para casa fazer minha live. E aí está lá, tem 2 pessoas assistindo, a esposa, o filho, e nem a sogra não quer assistir o cara, nem ela não aguenta. Ela fica assim: meu Deus, pobre da minha filha. Então nós vamos muitas vezes no embalo, nós queremos muitas vezes produzir uva, se nós somos figueira. Ei, já imaginou se aquele homem no meio de uva, ele não aguentar mais uva, era uva de manhã, uva no almoço, uva de sobremesa, suco de uva, mosto, e de noite um vinho. E aí ele chega todo dia no meio da videira, ele olha para aquela figueira com água na boca, ele diz: hoje que eu vou comer aquele figo maravilhoso, aquele figão assim rosa. E ele chegava ali e disse: puxa vida, de novo. Ele disse: eu vou cortar esse negócio, eu vou cortar esse negócio. E aí o serviçal dele disse: não, vamos dar uma chance.
Dá mais um ano, dá um ano. Eu vou cavar ao redor dela, vou colocar estrume, vou meter uma enxada nas raízes, vou limpar ao redor. E daqui um ano, se não der nada, tudo bem. Mas me dá uma chance. O que significa isso? Estrume, humus. Humus vem de humildade. Raízes vem de intimidade. Há momentos que nós precisamos expor as nossas raízes, a nossa origem, quem nós somos. Há momentos na nossa vida que você precisa expor as suas raízes, saber quem você é. Hoje eu conversava com um irmão e ele disse: pastor, eu preciso abrir meu coração, estou passando uma luta e as coisas não dão certo, é assim, assado e tal. Eu digo, então ele mandou um áudio e ele estava realmente triste. Eu disse: calma, cara, vamos achar as raízes desses problemas. Tem que ter uma raiz. Eu digo, nós vamos marcar, vamos conversar, nós vamos passar um tempo junto, mas deixa eu pegar uma enxada, um enxadão, e nós vamos cavar. Vamos cavar ao redor para saber o que está acontecendo. E assim somos eu e você. Se nós não permitirmos que aquela enxada venha nos expondo a nossa nudez, a nossa intimidade, porque todos nós temos uma origem, todos nós temos raízes. Às vezes são raízes de amargura, às vezes são raízes que nós viemos de uma família de bancarrota. Você via a sua avó contar a história: ah, o teu avô perdeu tudo no jogo, perdeu tudo no carteado. As pessoas entravam lá em casa e carregavam as coisas. Tem uma irmã que nos ajuda, às vezes, a fazer alguma coisa lá em casa. Ela é uma bênção, uma amiga nossa, não congrega conosco. E ela contando as histórias de família. E ela disse: olha, meu pai, ele era viciado em jogo. E aí quando a gente estava assim na segunda-feira, vinha gente lá no campo e pegava os melhores bois que tinha e levava. Era dívida de jogo. E aí se você vai conversar com as famílias, elas vão contar assim: puxa, eu abri um negócio, mas não prospera, e eu dou dízimo, e eu ajudo, e eu trabalho, eu levanto cedo e as coisas não vão. Você vai conversar com essa pessoa, conversa com a mãe dessa pessoa, com o vô, com alguém, diz: olha, é que meu bisavô, ele perdeu tudo na prostituição, perdeu tudo na jogatina, é aquele espírito de bancarrota que ronda a família. Famílias que a avó era separada, era desquitada, a mãe era divorciada, ou a outra, as irmãs, as primas, famílias que os casamentos não dão certo, que os negócios não dão certo. Você precisa expor as raízes muitas vezes. Tiago, no capítulo 5, ele fala que quando nós confessamos os pecados uns aos outros, nós somos curados. Está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros e ungirão com óleo o doente, e esse será salvo. Quando unge com óleo, o doente é salvo. E quando confessa o pecado, você é curado. Parece que alguém trocou, né? Errou. Não é. Então quando nós permitimos que aquela enxada venha, expondo nossas raízes, colocando humildade, humus, é óbvio que a gente vai produzir mais. É a enxada pegando embaixo e a poda pegando em cima. Isso vai fazer com que nós produzamos mais frutos. Mas não queira produzir uva se você é figo. Procure saber qual é o seu chamado, sabe, porque todos somos diferentes. Às vezes alguns ministros de louvor têm dificuldade porque eles às vezes são compelidos a tocar alguns tipos de louvores que eles nem gostam, não conseguem. Por quê? Porque todo mundo toca aquele. E agora o pastor, ele precisa pregar aquele tipo de ministração dos coachings, daquele jeito, porque os pastores famosos, eles pregam assim. Ah não, mas o meu pastor, ele pula, ele salta, eu tenho que pular e tenho que saltar. Não, ele é uva e eu sou figo.
Cada um no seu chamado, como dizia aquele louvor, ado, cada um no seu quadrado. Então, coisa maravilhosa se você é uma figueira no meio de uma videira. Coisa linda. Sabe, na congregação sempre é bom ter pessoas que fazem coisas diferentes, coisas que ninguém faz. Todo mundo vai lembrar de você. Puxa, o irmão aquele, ele é o único que sabe fazer tal coisa. Pensa nisso. Ah, mas eu tenho que fazer o que todo mundo faz. Se é church, nós somos church. Todo mundo é church. Você precisa ter a sua identidade no Senhor. Cada filho é individual, cada filho é único. Não tem. Mas não queira fazer o que você não foi chamado para fazer. Sabe? Mas permita que o agricultor, que o nosso Deus venha com a sua enxada e cave ao redor, limpe, tire tudo o entulho, toda a sujeira, tudo que atrapalha a sua vida, aquela coisa que não anda, que não produz, não dá certo. Se deixe limpar, se deixe podar. No primeiro momento, você, meu Deus, sobrou nada, está só um tronco com uns galinhos. Ah, mas quando a primavera chegar, o sol bater, os brotos começam a vir, as flores começam. Se é um negócio que é perfumado, é figo. É um perfume maravilhoso. E uma curiosidade acerca do figo: a gente diz que o figo é um fruto, né? Mas na verdade ele é uma flor. É uma flor, você come aquela flor ali, suculenta, saborosa, é uma flor. Mas todos nós temos coisas específicas que Deus, Ele deu para cada um numa medida. E é por isso que dentro da congregação, essa união, essa unidade entre pessoas diferentes, pessoas de várias formações e pensamentos, quando nós nos juntamos para adorar Deus, é isso que dá. É uma voz aguda, uma grave, uma média, uma desafinada, uma de taquara rachada, mas no contexto fica algo, um som celestial. Som celestial. Mas é cada um naquilo que Deus chamou para fazer. Não queira sair da sua identidade, não queira produzir algo que você não foi chamado para produzir. Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para que o corpo, para que a igreja, para que a noiva ela seja edificada, ajustada. Amém? Aleluia. Estão todos comigo? Estão vivos? Então que nós nesse tempo possamos expor, que nós possamos nos aproximar. Algumas pessoas às vezes elas não se permitem tocar, não se permitem conhecer. Isso é triste. Algumas pessoas parece que não querem fazer parte de um contexto. Então encontre na congregação esta liberdade. Procure estar com os irmãos, procure pessoas da sua faixa etária, pessoas, por exemplo, os casais jovens. Tente se aproximar dos outros casais jovens. Quem tem criança pequena, vou lá, vamos trocar ideia. Daqui a pouco um já, eu estou com esse carrinho de bebê aqui, não estou usando, já pega, a outra está grávida. Então, dentro do corpo de Cristo, nós vamos conversando. Um é empresário, poxa, estou precisando de alguém. Então assim, nós vamos, dentro das nossas diferenças, nós vamos suprindo, nós vamos buscando, nós vamos sendo edificados. E isso é a igreja, isso é a vontade do Pai, que espera que todos nós, uma grande família, mas cada um fazendo aquilo que foi chamado para ser. Não é porque o seu irmão é do louvor que você tem que ser, não é porque um prega, você vai ter que pregar. Talvez você não tenha coragem de pegar um microfone, mas quando você está lá debaixo de um viaduto, na chuva, falando com aquela pessoa que está lá na rua, você vai falar o seu coração daquela pessoa como ninguém falaria. Conheci pastores que não podiam chegar nem perto do morador de rua, que dava pânico, tinha zigue-zira, tinha medo. Mas lá de dentro da igreja cuidava de pessoas, ensinava, pastoreava.
E não precisa sentir vergonha, mas é que ele não vai os perdidos. Não, ele foi chamado para apacentar, para cuidar do lado de dentro. Outros são chamados para o lado de fora. Então é isso que nós precisamos respeitar, a mobilidade de cada um, o chamado de cada um, a medida de cada um, o entendimento de cada um, a revelação de cada um. Tem coisas que você lê e tem uma revelação, e aquilo você já entendeu e tal, e tem pessoas que não. Mas em compensação, essa pessoa pode não entender muito na teoria, mas ela tem um abraço que cativa, que liberta. Tem pessoas que sabem muito sobre escatologias, mas não conseguem expulsar um demônio. Sabe tudo da volta de Jesus, do milênio, pós-milênio, e se alguém se endemoniar, ela foge. Cada um no seu chamado. Se você é figo, procure produzir bons figos, que saborosos permaneçam. Se você é videira, vai produzir uva. Mas não queira ser videira se você é figueira. Não fique frustrado, não queira ser quem você não é. O grande problema hoje é que a igreja muitas vezes perde a identidade. Às vezes as nossas estratégias de crescimento, elas acabam nos castrando, nos privando, nos uniformizando. A gente tem que ser parecido com Cristo, aleluia. Mas de todos aqueles homens que caminhavam com o Senhor, cada um tinha uma peculiaridade, uma especialidade. Cada um fazia alguma coisa diferente. Amém?